E a gente produziu uma reportagem para o nosso site que repercutiu, aliás, bastante nas redes sociais. Nós demos exemplos dos Estados Unidos de como o home office estava afetando o setor imobiliário. São Francisco, na Califórnia, tem 30% dos escritórios disponíveis, segundo uma empresa de investimentos americana. Uma torre de escritórios na cidade foi vendida por 60 milhões de dólares, valor 80% menor do que foi comprado, aliás, há 4 anos. Impressionante, não é? A informação partiu de uma reportagem do Washington Post. E para entender um pouquinho mais sobre esse impacto do home office na economia e também traçar um paralelo com o Brasil, vamos receber agora ao vivo o especialista em análises do setor imobiliário, Juan Dias. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o Juan para a gente conversar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Juan Dias, boa noite. Bem-vindo novamente ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Tudo bem? Tudo bom. Juan, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de home office, uma matéria que nós fizemos e que repercutiu bastante. Muita gente adotou o home office ou então o trabalho híbrido, né? Deixando aí o 100% presencial. E as empresas do setor imobiliário, eu imagino que devem ter sentido, sim, o impacto nos empreendimentos. A pergunta os imóveis comerciais sofrerão, assim como aparentemente estão sofrendo lá nos Estados Unidos? Como é esse cenário aqui no Brasil? Tá bom. Inicialmente, Marisa, é importante entender que fazendo um paralelo com os Estados Unidos, grande parte dos ativos imobiliários, principalmente escritórios, estão dentro de fundos imobiliários que eles chamam de REITs. E aí, por conta disso, esses fundos vivem de rentabilidade. Então, quando tem esse cenário, de fato, os Estados Unidos, o retorno para o escritório é estimado em torno de 30% a 50%, né, dos funcionários estão voltando para o escritório. Tem uma questão que é a necessidade de diminuição do espaço e, consequentemente, as empresas pagam menos aluguel por esses espaços. E aí a tendência de queda no valor imobiliário. Olhando aqui para o Brasil, o cenário, quando a gente fala do mercado brasileiro, se vê uma tendência de retorno aos escritórios muito no esquema híbrido, né? Parte remoto e parte trabalhando no escritório. E isso, né, aliado à questão de que no Brasil tem menor a densidade populacional de pessoas em escritórios. Quando falamos, por exemplo, em São Paulo, se estima que em torno de 17 milhões de metros quadrados construídos de escritórios em São Paulo para uma população de 12 milhões de pessoas. Ao passo que, por exemplo, como é citado aí na reportagem em São Francisco, há mais ou menos 2 milhões e 600 mil metros quadrados de área construída de escritório para uma população de 880 mil habitantes. Então, a proporção de escritório versus o que se tem aqui no Brasil é muito maior nos Estados Unidos, então, consequentemente, há uma maior oferta desse tipo de ativo por lá, e o que acaba acarretando nessa questão de desvalorização imobiliária. Sim, mas você, na sua opinião, o trabalho híbrido, não é? O 100% não presencial, afetou também nos Estados Unidos, porque aparentemente, pelos números que você comentou, eles têm muito mais oferta, né, de espaços comerciais do que efetivamente empresas para utilizar. Mas esse Exato. cenário foi afetado também pela adoção do home office, na sua opinião? Sim, nos Estados Unidos, desde 2001, eu trabalhei nos Estados Unidos em 2011, por exemplo, e nessa época já tinha a adesão ao trabalho remoto. Não tão forte como é hoje, mas lá há essa tendência da continuidade do trabalho remoto. Ao passo que no Brasil as pessoas estão voltando como eu comentei, na questão do híbrido, né? Alguns dias no escritório presencial e outros dias trabalhando remoto.
Aqui no Brasil, inclusive, muitos leitores escreveram aqui para o Olhar Digital dizendo que o home office, sim, e o sistema híbrido permitiram a eles mais tempo livre, né? Não só pelo modelo de trabalho, mas sim, principalmente nas grandes cidades, pela dificuldade de chegar ao emprego, né? São horas perdidas no trânsito, no transporte entre a casa e o trabalho. Essa realidade, caso permaneça essa questão de trabalho híbrido, de trabalho de home office, não 100% de ocupação, você acredita que possa impactar o setor imobiliário no sentido de construções mais coworking do que escritórios e lajes inteiras para uma empresa só? Qual é a sua opinião? Perfeito. Esse é o grande desafio do setor, né, imobiliário. É a questão de adaptar às novas tendências que as pessoas estão solicitando e as empresas também estão pedindo para que se tenha esse modelo híbrido funcionando. Um aspecto é justamente esse: como há um rodízio no modelo híbrido, né, que parte das pessoas trabalham no escritório, outras remoto, tem alguns aspectos que devem ser adaptados nos novos produtos imobiliários. Por exemplo, a questão de antes você tinha praticamente uma sala para videoconferência nos escritórios. Hoje já é necessário muito mais, porque parte da equipe está presencial e parte da equipe está remoto. E para integrar essas pessoas durante o trabalho, é necessário ter maior disponibilidade desses recursos tecnológicos nos imóveis comerciais. Outro aspecto é a questão também do espaço. Hoje já se fala muito daquele espaço com maior aconchego e que as pessoas podem ter maior convivência. Então é um modelo como Open Space. Isso leva muito à questão do coworking, né, que dá essa flexibilidade para as empresas de expandir e diminuir rapidamente os espaços necessários e também colocar escritórios próximo das pessoas, dos seus funcionários, para que eles não tenham que se deslocar tanto no dia a dia, caso eles vão trabalhar nos escritórios. Tá certo. Juan Dias, muitíssimo obrigada pela sua participação e essas informações aqui no nosso Olhar Digital News. Muito obrigado. Obrigado, Marisa. Obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, como vocês viram, é uma discussão, sim, imagino que vários de vocês também passam por isso, não é? Entre híbrido, home office ou retornar ao escritório. É importante a gente falar a respeito. Nós conversamos com Juan Dias, que é analista do setor imobiliário.